Pessoal, bom dia, bem-vindo a una aula di fisica moderna sobre spin do elétron e o momento angular total e efeito spin-órbita. A discussão é baseada nos parágrafos do Tipler 7.4 e 7.5. Então vamos falar do spin do elétron. Começamos discutindo a descoberta do spin do elétron. A questão é a seguinte: no começo do século passado, na década dos anos 20 do século passado, foram descobertos, observando as linhas espectrais dos átomos, que onde era esperada uma linha só, na verdade, eram observadas várias linhas. Em geral, tinha, digamos assim, o dobro das linhas esperadas. Tá? A diferença entre as linhas são linhas muito próximas uma da outra, por isso é chamada estrutura fina. Tá? E a diferença de energia entre as duas linhas é da ordem de 10 a 4 eletronvolt. Então, a primeira interpretação teórica foi devida a Pauli, que introduziu um novo número quântico que poderia ter só dois valores. Logo depois, Goldsmith e Uhlenbeck tiveram a ideia de associar esse novo número quântico com o momento angular, então chamado spin por esta razão, para sugerir o fatto que esse número quântico é associado com alguma forma, com alguma coisa que esteja rotacionando, embora o número quântico de spin não é associado ao movimento do elétron, mas é um momento angular intrínseco do elétron. Então, em analogia com o momento angular orbital significa momento angular devido ao deslocamento do elétron. Embora isso talvez seja um jeito de falar um pouco impróprio, porque os orbitais são estacionários. Tá? Então, o momento angular é associado à coordenada espacial, à posição do elétron. Okay? Então, a gente tem que o módulo do vetor de momento angular, ou de spin, neste caso, S, pode ter, tem valor que pode ser escrito como a raiz quadrada de S, número quântico de spin, vezes S mais 1, em unidade de H cortado. Então, a gente pode ter 2S mais 1 valores. Como a gente precisa de duas possibilidades, significa que o momento angular de spin para um elétron pode ser mais ou menos o meio. Então, com esta introdução, a gente consegue explicar o experimento de Stern-Gerlach, do qual vamos falar daqui um pouquinho, e a estrutura fina, ou seja, a diferença entre as linhas espectrais, esta pequena diferença entre duas linhas, como sendo devido a um acoplamento spin-órbita, do qual vamos a discutir daqui um pouco. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de momento magnético. Se a gente tem uma partícula de massa m e carga Q, o momento magnético desta partícula que está se deslocando em um círculo de raio R vai ser o momento magnético μ igual a Q, a carga elétrica, dividido por 2 vezes a massa da partícula, vezes o momento angular L. Então, por exemplo, no caso do momento magnético orbital, então devido ao movimento, ou seja, devido à coordenada espacial, temos que o momento magnético é igual a carga do elétron, dividido por 2 vezes a massa do elétron, vezes o momento angular, que é igual a carga do elétron vezes H cortado, dividido por 2 vezes a massa do elétron, vezes a raiz de L vezes L mais 1, onde L é o número quântico de momento angular. Então, isso vai ser raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes o momento magnético de Bohr, onde definimos o momento magnético de Bohr igual a EH cortado dividido por 2 vezes a massa do elétron. Então, da ordem de 9,27 vezes 10 a 24 Joule por Tesla. Agora, o momento magnético na direção Z vai ser igual a meno, esse sinal meno devido ao fatto che o elétron é negativo, vezes a carga elétrica, vezes H cortado, dividido por 2 vezes a massa do elétron, vezes M. Este M é o que chamamos de
momento magnetico di spin, di momento angolare di spin, o número quântico associado ao momento angular de spin. Ok, então, com essas ferramentas, a gente pode discutir o experimento de Stern-Gerlach. Então, se a gente tem uma partícula com momento magnético μ dentro de um campo magnético B, esta partícula sente uma força que é menos gradiente da energia potencial, e a energia potencial é menos o produto escalar entre essas duas quantidades. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma força na direção Z que é igual ao momento magnético na direção Z vezes a derivada do campo rispetto a Z. Então, o experimento de Stern-Gerlach tem a seguinte configuração. Então, a gente tem um forno que esquenta átomos, os átomos são ionizados e são emitidos em todas as direções. Após isso, a gente tem um colimador que coleta os átomos emitidos, ionizados, e cria um feixe de átomos ionizados. Tá? Esses feixes de átomos são passados por um campo campo magnético. Os átomos não precisam ser necessariamente ionizados. A gente precisa de um campo, de um feixe de átomos. Esse feixe de átomos tem que ter só um momento magnético. Tá? Então, na verdade, poderiam ser também átomos neutros. Tá? O importante é o fato que eles têm um momento angular intrínseco. Tá? Então, esse feixe passa por uma região onde tem um campo magnético que é uniforme na direção Y e Z, mas tem um gradiente na direção Z. O feixe na direção X. Tá? A seguir, o feixe de átomos é coletado em um painel e são tiradas algumas fotos. Tá? Então, vamos ver a trajetória qual é esse feixe. Tá? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente tem um gradiente em direção Z, o nosso feixe de átomos pode ter um momento angular, um número quântico de momento angular igual a menos 1, 0 ou mais 1, então indicando a direção do momento angular e a direção do momento magnético. Tá? Então, passando pela região onde o campo magnético não é uniforme, a gente tem uma força que deflete o feixe para cima, para baixo, ou se o átomo não tiver momento magnético, o feixe vai reto. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode ter que o momento magnético do átomo tem 3 possibilidades. Tá? Então, o feixe é dividido em 3 possibilidades. O feixe que vai para cima, o feixe que não é defletido, que é devido ao fato que o átomo não tinha um momento magnético, o feixe que vai para baixo. Tá? Se a gente repete o mesmo experimento com o elétron, a gente descobre que o elétron pode ter só 2 possibilidades. Ou o feixe é deslocado um pouquinho para cima, ou o feixe é deslocado um pouquinho para baixo. Tá? Então, se a gente quer descrever a função de onda de um elétron, além de dizer qual é a função, temos que especificar a função de elétron para cada possibilidade da direção do spin. Então, por exemplo, a função de onda completa vai ser uma certa constante vezes a função de onda, por exemplo, pode ser a função de onda vezes, esse aqui é o número quântico principal, 1, esse aqui é o número quântico em momento angular, 0, esse aqui é o número quântico que te diz a direção do momento angular, 0. Tá? Então, além disso, temos que especificar também a direção do spin. Tá? Então, o estado fundamental do átomo de hidrogênio vai ser uma combinação de duas funções de onda. A primeira, que é psi 1, 0, 0 mais 1 meio, e a segunda, que é psi 1, 0, 0 menos 1 meio. Okay? Então, por isso, cada uma dessas funções pode resultar em uma linha espectral. Tá? Por isso, estamos dobrando o número de linhas espectrais.
Ok? Un'altra quantità importante que a gente vai introduzir é a razão giromagnética. A razão giromagnética a gente define com G, é a razão entre meno H cortado, o momento magnético, dividido por o momento magnético de Bohr vezes o momento angular. Tá? Então, desta forma, temos que o momento magnético igual a raiz de L vezes L mais 1, G vezes o magnetone de Bohr. Esse aqui é o momento magnético orbital. E a sua componente Z vai ser Mz igual a meno mg μb. Tá? A gente introduz esta quantidade G. No caso do momento magnético orbital, a gente deveria ter G igual a 1. Tá? A energia potencial, novamente, a gente já discutiu isso, vai ser igual a meno momento magnético vezes produto escalar como campo magnético P. Ok. Então, por que introduzimos este fator G? Introduzimos este fator G pela seguinte razão, que o fator G igual a 1 no caso de momento angular orbital. Tá? Mas se a gente mede o momento angular do elétron e seu momento magnético, descobre que o momento magnético do elétron é cerca o dobro do que seria esperado. Tá? Então, por isso, a gente tem um fator giromagnético anômalo. A predição de Dirac, levando em conta, então, a relatividade, a mecânica quântica relativística, é que o fator giromagnético do elétron deveria ser 2. Tá? Na verdade, fazendo contas de eletrodinâmica quântica, a gente tem algumas correções muito pequenas. Então, vai ser um pouquinho acima de 2. Tá? Esses são desenvolvimentos que levaram, por exemplo, ao Nobel por Feynman e Tomonaga. O cálculo dessas correções da razão giromagnética são muito importantes conceitualmente, mas não fazem parte desse curso. Ok. Então, vamos ver agora o momento angular total e a interação spin-órbita. Então, o momento angular total simplesmente é a soma do momento angular orbital, então devido às coordenadas espaciais, mais o momento angular intrínseco. Como são dois momentos angulares, a gente pode somar os momentos angulares. Então, sendo o momento angular novamente, a gente diz que o módulo do momento angular total é a raiz quadrada de J vezes J mais 1 em unidade de H cortado. Então, J pode ter os valores entre L mais S e o módulo de L menos S, dependendo de como o momento angular orbital e o momento angular de spin são orientados. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem um momento angular para cima, orbital, e um momento angular para cima de spin, então os dois vão se somando. Mas se a gente tem um momento angular orbital para cima, um momento angular de spin para baixo, então temos uma diferença. Tá? Então, por isso, temos que o valor de J pode ser entre módulo de L menos S e L mais S. Novamente, a componente Z de J é dado da MJ vezes H cortado, com MJ entre menos J e J. Okay? Então, vamos introduzir agora a notação espectroscópica. A gente usa o momento angular orbital L, número quântico do momento angular orbital L, que pode ter valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, para identificar os orbitais de tipo S, P, D, F, G, H, etc. Tá? Então, o momento angular orbital 0 são orbitais de tipo S, o momento angular orbital 1 são orbitais de tipo P, etc. O número quântico principal N também pode ter valores 1, 2, 3, 4, 5. É usado para identificar as camadas dos orbitais. Então, temos a camada mais próxima ao núcleo, que é a camada K, a segunda camada é a camada L, etc. Tá?
Então, na notação espectroscópica significa o seguinte: a gente indica com N, o número quântico principal, depois temos 2S mais 1, que vai ser, que é a descrição da configuração de spin do elétron, vezes P, neste caso, por exemplo, orbital, e depois colocamos aqui o índice J. Então, por exemplo, aqui temos o estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Porque aqui temos 1, que é o número quântico principal, esse 2 indica a configuração de spin, tá? Então, por exemplo, o spin para cima. Depois temos S, que é o orbital, vezes 1 meio, que é o momento angular total, porque neste caso o momento angular é simplesmente devido ao spin do elétron, já que o estado fundamental não tem momento angular orbital. Ok? Então vamos ver o que é o acoplamento spin-órbita. O acoplamento spin-órbita é devido ao fatto che quando o elétron está em um estado com um certo momento angular orbital, podemos imaginar que esse elétron esteja girando ao redor do núcleo, embora seja impróprio a noção de girata. Mas imaginando que o elétron esteja girando ao redor do núcleo, este movimento do elétron produz um campo magnético, tá? Então, que influencia a própria órbita devido ao fatto che o elétron tem spin, tá? Então, o acoplamento spin-órbita é devido ao fatto che è a energia do acoplamento entre o momento magnético di spin, ou seja, intrínseco do elétron, e o campo magnético devido ao movimento do elétron, ou seja, devido ao momento angular orbital. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que o orbital P, lembrando, o orbital P, né? O orbital P é devido ao momento angular L igual a 1. Então, o orbital P possui momento angular, tá? Orbital. Então, no orbital P, a gente pode ter que ou o spin do elétron seja para cima, ou o spin do elétron seja para baixo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem, se o momento angular do elétron é para cima, se o momento angular orbital é para cima, o campo magnético é para cima, e o spin do elétron é para cima, então o momento magnético do elétron é para baixo, a gente tem que B, produto escalar com μ, vai ser uma quantidade negativa, então a energia potencial vai ser um pouquinho para cima. Se o elétron tiver spin para baixo, então o momento magnético do elétron é para cima. Então, o momento angular orbital é para cima, então, o momento angular orbital é para cima, o momento angular de spin é para baixo. Então, temos que o campo magnético devido ao momento angular orbital e o momento magnético do spin são paralelos, então a energia é um pouquinho negativa. Tá? Então, se a gente vai ver a espectroscopia dos estados 2P, ou seja, as linhas espectrais, quando a gente espera uma linha só, na verdade temos duas, muito próximas uma da outra, tá? Mas temos duas. A gente tem ainda dois efeitos ligados ao spin. Uma é o efeito Zeeman, que é devido ao fatto que quando a gente coloca um campo magnético externo, então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, o estado 1s é devido ao estado fundamental do átomo de hidrogênio, e como o estado fundamental do átomo de hidrogênio não possui momento angular orbital, isso significa que ela não possui campo magnético devido ao momento angular orbital, então não pode ter efeito spin-órbita. Então, como efeito spin-órbita, a gente aqui não observa nenhuma duplicação da linha espectral,
Mas se a gente se coloca um campo magnético externo, a gente na verdade veria que aqui temos também duas linhas, duas possibilidades, tá? Então, o efeito Zeeman è devido al fatto che il campo magnetico esterno evidencia linhas espectrais, aumenta a separação entre linhas espectrais diferentes devido ao spin do elétron. Tá? Um outro efeito muito sutil, muito importante também é o desvio de Lamb, que é devido à polarização do vácuo. Novamente, é um efeito espectral muito pequeno, do qual a gente não vai discutir neste momento, mas é interessante vocês saberem que existe uma estrutura ainda mais complexa devido ao efeito de Lamb. Então, por enquanto, esta é